estava lendo um livro sobre mindset, né? Mindset fixo, mindset de crescimento. E aí eu comecei a observar o seguinte: tem pessoas que, por exemplo, têm medo de fazer pergunta em sala de aula. Eu sou um desses caras que tinha medo de fazer pergunta em sala de aula. E depois que eu li esse livro, estou lendo esse livro agora, né? Eu falei, rapaz, parece que eu tenho uma tendência aqui, porque acaba você se sentindo assim, você não quer se expor, né? Então quando você não quer tem medo de se expor, então aí você acaba se encolhendo, né? E então aí eu comecei a tentar modificar isso daí. Outro dia eu fui fazer uma prova, né? E eu estava focado ali no meu resultado, eu passei, beleza, né? Mas aí eu não fui ali, o cara que tem uma mente de crescimento, que não está focado nisso daí, ele quer sempre, ele faz uma pergunta na sala de aula para aprender, para conhecer mais. E eu pessoalmente eu tinha muito medo de fazer pergunta em sala de aula, né? Eu não sei como que eu me escapei, né, de não entrar numa depressão. Se isso é que realmente pode levar uma pessoa a uma depressão. Isso aí também seriam sintomas de depressão aí, ô Jesaías? Além dessa questão da negatividade, eu não... negativo eu não sou, mas eu tenho essa dificuldade também de, às vezes, não se expor, medo de se expor. Isso também pode te levar a uma depressão ou não? Vamos lá. É uma pergunta muito ampla, né? Bom, vamos começar pelo seguinte ponto, né? Assim, a gente pode dividir a autoestima das pessoas de 3 formas, né? Tem gente que tem autoestima muito elevada, tem gente que tem autoestima baixa e tem gente que tem autoestima frágil, né? A autoestima elevada é aquela pessoa assim que ela tá sempre pra cima, ela se sente o máximo, se sente muito capaz. O que nem sempre pode ser verdade, né? É verdade. Não, eu não sou esse cara que sempre tá ao máximo, não. Tem pessoas que têm autoestima baixa, né? Que elas se sentem muito pessimistas e incapazes. Mas a maioria da população tem autoestima frágil, que a nossa autoestima varia muito com com o nosso desempenho, aquilo que as pessoas dizem de nós, né? Como a gente se vê, né? Que é a maior parte da população. Agora, a tendência à depressão, isso faz parte da nossa humanidade, né? Todos nós temos uma tendência a uma determinada fragilidade. Todos nós precisamos cuidar de si mesmo, né? Como a gente cuida das diversas áreas da vida. Nós escovamos os dentes, nós, né, tomamos remédios no dia a dia, né? Uma vitamina, uma coisa. É o nosso cuidado para não adoecer, né? A mesma coisa a gente faz com a saúde mental. A gente precisa se cuidar, né? E é uma prática que a gente precisa aprender. Agora, a respeito do pessimismo em si, acho que seria interessante a gente dividir 2 aspectos assim, da nossa saúde mental que podem clarear, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo não fiquem alarmadas mais do que necessário e também não fiquem, não sejam relapsas, né? Quanto à saúde mental. Que assim, existem pessoas que têm um traço depressivo forte, mas não têm depressão. Mas tem pessoas que têm depressão e isso aí fica muito evidente. O traço depressivo, existem pessoas que elas são naturalmente mais pessimistas. Elas enxergam a vida de uma maneira assim bem pesada. As piadas, o humor dela é um humor negro. Eu lembro, por exemplo, do Seu Lunga, né? O Seu Lunga e as patadas dele. Eu não sei se é mito ou se é realidade isso aí. Mas seria uma pessoa assim, com um traço depressivo muito forte que faz da sua depressão um humor. Por exemplo, existem pessoas... Tem uma pergunta num teste psicológico para avaliar a depressão que é a pessoa falar se ela se sente feia. Mas... assim, sendo bastante honesto, né, conosco, né? Em determinadas situações eu me sinto feio. Tem pessoas que elas se sentem feias, elas assumem isso e riem disso, né? É um traço depressivo, mas que não significa necessariamente uma depressão, né? Entendo. Então, existem pessoas que vão conviver com traços depressivos, com pessimismo o resto da vida e nunca vão ter depressão. Agora, porque a depressão em si, a identificação dela é quando ela se torna um fator limitante. Quando ela prejudica
as funções básicas da vida, as áreas da vida que antes a pessoa tinha um desempenho normal, ela se sentia bem, mesmo, né, lidando com o pessimismo, né? O pessimismo, de fato, pode criar limitações, né? Limitações para o desenvolvimento pessoal, o trabalho, para a ampliação da rede de amizades, né? Cria uma série de limitações, né? Agora, é importante a gente diferenciar isso, né, para que a gente não fique mais alarmado do que o necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, para que a gente possa se cuidar quando a gente identificar que aquela tristeza está durando um pouco mais de tempo. E um critério objetivo que a gente utiliza, até mesmo já está dentro do manual de transtornos mentais, né? Quando uma tristeza e aquele prejuízo na vida perdura por mais de 2 semanas. Aquela falta de vitalidade, né? Falta de prazer. Tá? Passou de 2 semanas, já é um sinal de alerta. Correto. Né? Aí se ela passou de 2 semanas, tá em várias áreas da vida, isso é o que a gente chama de depressão.